A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais um trimestre, o quarto trimestre de 2025. Bem-vindo à Escola Bíblica Online. A lição que nos traz na data de hoje tem como tema corpo, alma e espírito. É isso que vamos estudar nesse quarto trimestre, último trimestre do ano de 2025. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa. É isso que nós vamos abordar na lição desse trimestre. O corpo, a alma e o espírito. Nós vemos que a lição que trataremos hoje, a primeira lição, ela tem como tema homem, corpo, alma e espírito. A lição número 2, corpo, as maravilhas, as maravilhosas obras da criação de Deus. A lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. Lição número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. A lição número 5, alma, a natureza imaterial do ser humano. A lição de número 6, a consequência, o tribunal interior. A lição de número 7, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. A lição número 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. A lição número 9, vontade, o que move o ser humano. A lição número 10, espírito, o âmago da vida humana. A lição número 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. A lição número 12, o espírito humano e o espírito de Deus. E a última lição desse trimestre, que é a lição de número 13, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Então esses são os temas que vão ser abordados nesse último trimestre de 2025. A lição de número 1, ela vai falar sobre o homem, corpo, alma e espírito. A lição de número 1, ela vai ser ministrada no dia 5 de outubro de 2025, no próximo domingo. O texto áureo, ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha o que diz o texto áureo: o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 23. Então o texto áureo ele está dizendo assim, que o Deus de paz vos santifique em tudo, ou seja, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, ou seja, que não sofra repreensão. Para não sofrer repreensão, nós precisamos andar em conformidade com a palavra de Deus. Para não sofrermos uma repreensão, nós precisamos andar no caminho que Deus nos colocou. É o caminho desta palavra que se chama Bíblia Sagrada, que é o manual do crente, que é o nosso manual, é a nossa bússola. Através dele, nós conseguimos um caminhar perfeito para alcançarmos, aleluia, o propósito nosso aqui na terra, que é a nossa salvação. Então, esse texto áureo ele está dizendo, falando sobre o homem irrepreensível. O homem irrepreensível, que ele é formado pelo corpo, pela alma e pelo espírito.
Então o Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo devemos ser santificados. Em tudo. O vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. A verdade prática diz assim: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Então Deus nos fez um ser que possui corpo, alma e espírito, ou seja, é uma tricotomia, ou seja, são três naturezas, três elementos, mas com detalhes. Esses três elementos, essas três naturezas, elas possuem vontades particulares, vontades próprias. Aleluia. Então, para o espírito, para nós alimentarmos o espírito, nós precisamos da oração. Para nós alimentarmos a alma, nós precisamos da palavra de Deus. E para alimentarmos o nosso corpo, nós precisamos de jejum, consagração. Aleluia. Então Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Ou seja, glorificar a Ele com o nosso corpo. Para que nós glorifiquemos a Ele com o nosso corpo, Ele tem que estar preparado. Ele tem que estar posto no lugar certo. Ele tem que ser consagrado. Isso através do jejum. Uma consagração. A nossa alma, ela precisa ser alimentada da palavra de Deus. A alma é a fonte de todo o nosso sentimento. Aleluia. Há um ditado que diz que uma mente vazia, ela é a oficina do diabo. Ou seja, uma alma má alimentada, uma alma em que o alimento que ela está recebendo não seja um alimento sadio, ela vai fazer perecer o corpo. Ela vai fazer perecer o corpo. Então o alimento para a alma é a palavra de Deus, é esse livro que contém um manual de instrução para a nossa vida. Esse livro chamado Bíblia Sagrada. E para nós alimentarmos o nosso espírito, é através da oração. O que é oração? O que é oração? Orar é falar. Falar com quem? Qual é a necessidade do nosso espírito de falar com quem? Falar com Deus. E ação é agir. Então, falar e agir. Então, o alimento do espírito é a oração. Porque através da oração, nós nos comunicamos com Deus. Nós nos comunicamos com o Pai, nós nos comunicamos com o Criador. Então, o alimento do espírito é a oração. O alimento da alma é a palavra de Deus. Enchei-vos da palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E o alimento para o nosso corpo é a consagração, é o jejum, é se abster de algo para que sejamos fortalecidos espiritualmente, não o nosso corpo físico, mas o nosso corpo espiritual. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gênesis, capítulo de número 1, verso 26, 28, verso 27. Ou seja, o capítulo 2, verso 7, 18, 21 e 23. O verso 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra,
e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Aleluia. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move na terra. Esse é o capítulo 1. Capítulo de número 2, o verso 7, diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é o bom que o homem esteja só far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, esta é a leitura bíblica em classe. A introdução diz assim: Deus criou o homem de forma especial. Por que Deus criou o homem de forma especial? Qual que foi a diferença na criação? Se nós começarmos a ler o livro de Gênesis, no capítulo 1, como foi a leitura, mas do seu primeiro verso em diante, do seu primeiro verso em diante, a seguir, você vai ver que vai ser narrado ali a criação de tudo aquilo que nós imaginamos. Criou Deus os céus e a terra. Criou Deus os luminares. Aleluia. Fez divisão entre a terra e as águas. Aleluia. Isso com o poder da palavra. Deus disse: haja. E aquilo que nós imaginamos veio à existência. Mas chegou um determinado momento que Deus disse: produza. Que Deus criou as águas, criou os rios, os mares. Produza água, peixe. Produza répteis, animais. Aleluia. Tudo pelo poder da palavra. Mas aqui começa a introdução dizendo: Deus criou o homem de forma especial. Deus não deu uma ordem. Deus não disse assim: haja o homem. Quando Deus criou os animais, Ele criou cada um da sua espécie. Cada um da sua espécie. O boi, o porco, o cavalo, o leão, os peixes, as aves. Animais que se alimentam de ervas, de carne, de insetos. Isso foi a criação. Mas chegou na criação do homem, foi diferente. Foi diferente. Nós somos uma espécie única. Quando nós falamos no reino animal, são uma variedades de animais, de seres vivos, irracionais. Mas a espécie humana é única. É única. Essa é a diferença. Deus criou o homem de forma especial, e essa forma especial, ela não veio do poder da palavra dizendo haja ou produza. Aleluia. Na criação do homem, juntou-se ali a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Houve concordância, porque essa triunidade, que são três,
Eles concordam em tudo. Não há discordância na Trindade. Então Deus disse, façamos, ou seja, houve ali um consentimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. É isso que inicia a introdução. Criou Deus o homem de forma especial e com propósito especial, que está em Gênesis capítulo 1, verso 26, verso 27 e 28. Criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, criou macho e fêmea. E Deus abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a ela, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre todo animal que se move na terra. Esse foi o propósito. Esse foi o propósito especial da criação de Deus. Então Deus criou o homem, um ser diferente, um ser único, para dominar, ou seja, para cuidar da criação dele. Deus criou algo e entregou na mão do homem. Cuide para mim. Cuide para mim. Esse é o propósito especial. Esse é o propósito especial. Como um ato de coroamento da criação. E fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes. Como eu já disse, ele disse, produza nas águas peixes, na terra animais, mas na criação do homem, façamos. Foi diferente. Foi diferente. E na criação dos animais, nessa criação, não houve o sopro divino de Deus. E você tem. Em você existe o sopro divino de Deus. Essa foi a diferença da criação. Deus pegou o pó da terra, o pó. Ele não pegou a terra. Ele não pegou a argila, não pegou o barro, ele pegou o pó. O pó. E do pó ele fez. Podemos conjecturar, ele fez um boneco ali. E não tinha vida. E ele pegou e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Nos animais não. Nos animais não. Quando ele disse produza peixe, nasceu peixes ali. Não precisou soprar no peixe para ele viver. O homem foi diferente. Foi diferente. Muito além da expressão produz a terra, a partir do qual foram criados os animais, que está em Gênesis 1 e 24, o homem é resultado de uma ação divina e pessoal e plural, ou seja, não foi uma única pessoa, foi uma trindade. Uma trindade. Gênesis 1 e 26. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes, que está em Gênesis capítulo 2 e verso 7. Nesse trimestre estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada, saudável no espírito, na alma e no corpo. Olha o que está falando aqui. Nesse trimestre estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de sua vida equilibrada. Aleluia. Equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo. Sob perspectiva cristã, abordaremos a queda e a redenção, firmado na esperança de nosso completo e eminente e eterno retorno ao Criador. Ou seja, estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós não somos eternos aqui. Estamos de passagem. Mas olha o que diz aqui. Abordaremos a queda e a redenção firmada na esperança do nosso completo e eminente e eterno retorno
ao Criador. Ou seja, existe uma esperança aí desse retorno ao Criador. Por quê? Após a criação do homem, veio a queda dele, a desobediência dele. Ele desobedeceu ao Criador, houve a queda, ele foi expulso do paraíso. E foi separado de Deus por causa do pecado. Mas aqui diz que existe uma esperança do nosso retorno ao Criador. Então ainda há esperança. Ainda há esperança para aquela árvore cortada. Aleluia. Que ao cheiro das águas ela brota novamente. Assim somos nós. Assim somos nós. Fomos cortados por causa do pecado. Porém, ao cheiro das águas, ao cheiro da palavra de Deus, nós podemos brotar e dar frutos novamente. Inicia-se um novo processo de retorno ao Criador. A palavra-chave é tricotomia, ou seja, 3 elementos, 3 naturezas: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O tópico de número 1 vai falar sobre doutrina e teologia. Doutrina e teologia. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto básico de regras fundamentais a seguir. Isso é uma doutrina. É um conjunto de uma regra que nós devemos seguir. O que é teologia? Teologia é o estudo sobre Deus. Então, doutrina e teologia. Um conjunto de regras básicas para nós seguirmos e o estudo sobre Deus. E esse tópico de número 1, ele tem como tema o tópico, não o subtópico. O tópico número 1 é tricotomia humana, ou seja, as 3 partes da formação humana, que vai ser o corpo, a alma e o espírito. E o subtópico número 1 é a doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. Nós já falamos na introdução, no início. Quem é o homem? O homem é obra-prima da criação. O homem é o que diz aqui na introdução. Deus criou o homem de forma especial. Este é um homem. O homem é diferente de toda a criação. Aleluia. Por isso ele é a obra-prima da criação. Por isso ele é a obra-prima da criação. Nós vamos ver que existe uma diferença entre o homem e os animais. Aleluia. Porque nós somos diferentes. E essa diferença entre nós e os animais, e os seres viventes, irracionais, é que a vida deles se encerra aqui. Um animal, ele morre e acabou. Morreu um leão, morreu um cachorro, um gato, encerrou-se a vida. Agora, o ser humano, o homem, que é especial, ele é imortal. E imortal que eu digo é porque ele tem uma continuação após a morte. Ele é mortal aqui na terra, porém, após a morte, segue-se um juízo na vida dele. E nesse juízo, ele terá 2 caminhos a seguir. Aleluia. A vida eterna com Deus, que é o retorno ao Criador, ou a perdição. Ou a perdição, que é a separação eterna do Criador. Aleluia. Então há esperança ainda para o homem no retorno ao seu Criador. Aleluia. Demonstrar quem é o homem. Então o homem é esse que eu falei. Como ele foi criado e com que propósito. Ele foi criado do pó da terra. Ele foi criado pelo desejo de Deus, da Trindade. O desejo dele.
Ele disse, façamos. Foi desejado o homem ali. Aleluia. E o propósito dele é para dominar sobre toda a criação. Esse foi o propósito. Mas nós estamos falando do homem da criação. Do homem da criação. O homem da criação, ele dominava os animais. Adão, ele deu nome aos animais, a todos os seres viventes. Adão deu o nome. E Adão convivia com macaco, com leão, com tigre. Havia harmonia entre eles. Porque esse foi o propósito de Deus. Domine sobre tudo. E é o que aconteceu. É o que estava acontecendo até uma determinada situação. Aleluia. Mas a desobediência entrou na vida de Adão e trouxe a queda dele. E nessa queda ele foi expulso do paraíso. Aí já começa a mudança desse ser criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não perdeu a imagem nem a semelhança de Deus, porém, houve uma mancha ali. Houve algo que futuramente ia precisar de um reparo, de uma transformação, de uma mudança. E a redenção. É isso que diz na introdução a esperança do retorno do homem ao seu Criador. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde a sua origem. Constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências. Então, o período anterior à queda era esse período a qual Adão dominava sobre tudo. Na viração do dia, no final da tarde, o próprio Deus vinha ter um particular com Adão. O próprio Deus. Isso antes da queda. Deus vinha naquele jardim. A palavra de Deus diz que ele passeava no jardim. E se ele passeava e Adão estava ali, ele conversava com Adão. Adão trazia para ele o relatório de tudo que tinha acontecido naquele dia. Isso antes da queda. Aleluia. Após a queda, após a serpente enganar Eva, e Eva comer do fruto proibido e entregar a Adão, aleluia, que está em Gênesis capítulo 3, o próprio Deus vem fazer o que ele sempre fazia. Na viração do dia, ele vem novamente ao jardim, para ter um particular com a sua obra-prima, a sua criação especial, que era Adão, que era o homem. E da costela do homem ele trouxe a mulher, que era Eva. Mas quando ele chega no jardim, quando ele desce, quando ele se apresenta no jardim, como de costume, onde ele encontrava com Adão, Adão não estava mais ali. Aleluia. E Deus chama pelo nome: Adão, Adão, onde tu estás? Aleluia. E Adão, como nunca tinha se escondido de Deus, do Criador, sempre estava presente quando ele chegava. Nesse dia ele estava escondido. Ele estava escondido. Ouvi a tua voz, mas me escondi, porque eu estava nu, estava sem roupa. Aí Deus pergunta: mas quem te falou? Como que você sabe que você estava sem roupa?
Ou seja, a mente dele trouxe algo que não era para trazer. Ele estava nu. Estava nu. Só que a nudez de Adão não incomodava ele. Não incomodava ele. Mas os seus olhos foram abertos. Porque ele provou do fruto proibido. Foi quando ele viu que estava nu. Quando ele viu que estava nu. Ele saiu da inocência. Aleluia. É como a gente vê uma criança andando sem roupa. Para ele é normal. É a inocência. Mas ele se deu conta que estava sem roupa. Porque os seus olhos foram abertos. Ele foi enganado. Eva foi enganada pela serpente e deu fruto a Adão. Então aí começa um problema grande. Então, anterior à queda, é quando Deus se apresentava a Adão no jardim do Éden e tinha um particular com ele. Posterior à queda, é quando Deus chega no jardim e chama por Adão, e Adão está escondido. E o pecado original foi a desobediência, porque Deus mostra a Adão o jardim, mostra tudo quanto havia naquele jardim e dá uma ordem para ele: você pode comer de tudo que está aqui, menos desta árvore que está ali no meio, que é a árvore da ciência, do bem, do mal, do conhecimento. Dessa você não come, você não toca nela. E o pecado original foi isso. Ele comeu do fruto proibido. Do fruto proibido. Então nós vemos anterior à queda o pecado original, que é a desobediência, e a consequência. A primeira consequência foi ser expulso do paraíso. Aquele homem que era perfeito na criação teve um problema ali. Teve um problema. Para Eva, para a mulher, terá dores de parto. E para a serpente, rastejará a vida toda. Aleluia. Esse é o início. Esse é o início. Aleluia. Esse é o início do homem. Mas existe ainda um plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas as grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes milenares perguntas: quem é o homem? De onde ele veio? E para onde ele vai? Então nós já falamos quem é o homem. O homem é a obra-prima da criação de Deus. É uma criação especial, porque no homem foi colocado fôlego de vida. Deus soprou do seu fôlego de vida. Os outros animais foi criado. Produza, haja, e nasceram. O homem foi diferente. De onde ele veio? Ele veio do pó da terra e veio da vontade de Deus. Aleluia. Agora esta pergunta: para onde ele vai? Para onde ele vai? Está relacionado à queda que o homem teve. Porque se não houvesse queda, ele não ia para lugar nenhum, ele já estava no paraíso. Estava ali no lugar bom. Só que ele perdeu aquele espaço. Ele perdeu. E a pergunta diz: para onde ele vai agora? Para onde vai esse homem? Nós temos dois caminhos, como eu já falei no início. O caminho da salvação, o caminho da perdição. O caminho da perdição, não precisamos fazer mais nada. Mais nada. Porque esse pecado já nos destituiu de Deus. Estamos separados de Deus por causa do pecado.
Fomos feitos pecadores por causa deste pecado original. A palavra de Deus diz que em pecado nós fomos concebidos. Então, se você almeja a perdição, não tem esforço nenhum para você fazer. Mas se você almeja a redenção, se você almeja a salvação, se você tem esperança de retorno com o Criador, aí é diferente. Aí é diferente. Nós temos que se arrepender, nós temos que aceitar a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Nós temos umas regras para nós cumprirmos. Aleluia. Mas ainda existe solução para o retorno da humanidade ao seu Criador. Em um tempo de tanta psicologização da fé e intensa busca de resposta para os problemas humanos em concepção não cristã, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial, gerando uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Então nós precisamos se apegar às Escrituras. Nós precisamos se apegar às Escrituras, porque nela nós encontramos todo o segredo para a salvação do homem. Todo o segredo para a salvação do homem. Então, um profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente. Porque através do estudo, nós adquirimos conhecimento. E nós podemos alcançar novamente aquilo que nós perdemos. Aleluia. O homem viu a sua própria condenação, porém ainda não é o fim. Se ele se regenerar, alcançará salvação. Marcos 16, 15 e 16 diz assim: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e foi batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então existe ainda esperança. Existe esperança. Então esse foi o subtópico de número 1, a doutrina da teologia. O subtópico de número 2 diz a tríplice natureza, ou seja, as três partes da formação humana. As três partes da formação humana. A teologia utiliza o termo tricotomia, que são as três partes, para tratar da tríplice constituição do ser humano, corpo, alma e espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritos no Antigo Testamento, Deuteronômio 4:9 e assim por diante. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem e plenamente Deus. Se ele era homem, ele tinha esses elementos nele. Possuía essa constituição. A primeira divisão, as partes material e imaterial, é explicitamente apresentada no ato da formação do homem. E formou Deus o homem do pó da terra, ou seja, a parte material do homem é o pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego de vida. Esse é a parte espiritual. São dois elementos aí, um material e outro imaterial. E o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito alma vivente através do sopro. Agora nós vemos aqui uma diferença entre o homem e Deus. O homem está dizendo aqui que ele faz parte de uma tricotomia, ou seja,
ele é constituído de 3 elementos. E Deus também, ele é triuno. Eles são 3 também. 3 naturezas, 3 elementos, 3 pessoas. A diferença de Deus e o homem é que essas 3 naturezas do homem, elas têm vontade próprias. Elas têm vontade próprias. O corpo se cansa. E ele quer uma cama, ele quer um descanso. Isso é o corpo. A alma, ela tem seus desejos, tem as suas vontades. Seja ela para o lado bom ou para o lado ruim, mal, ela tem. O espírito, ele tem o desejo de comunicação com o Pai, com o Criador, com Deus. É a ponte que liga Deus, o homem e o espírito. Agora, existe concordância nos 3? Tem que existir. Porém, o corpo pode querer uma coisa, a alma outra. Mas o espírito fica brigando ali. Porque o espírito está em contato com Deus. E essa desunião ali, ela maltrata o corpo. Traz doença, traz muitas coisas. Isso é o homem. Deus, ele é triuno, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como eu disse no início, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ninguém disse não ali. Nenhuma dessas partes disse não. Não vamos fazer. Não. Na triunidade há conformidade. Na tricotomia, essa conformidade, ela pode haver como pode não. Porque existe vontades próprias. E na triunidade é uma vontade única. Cada um na sua função, mas todos agindo em conformidade. O Espírito Santo não vai agir de uma forma que o Deus Pai não quer. O Deus Filho, que é Jesus, não vai agir de uma forma que o Espírito Santo não concorda. Não, é diferente. É diferente. Então, a tríplice natureza do homem e a natureza de Deus, a natureza divina. A natureza divina. O subtópico de número 3 fala sobre o físico e o espiritual. No subtópico de número 2 também, nessa concordância que eu disse, da triunidade, João 14, 17 diz, se pedires alguma coisa no meu nome, eu farei. Então, Jesus está dizendo, se nós pedirmos no nome dele, ele vai fazer. Ou seja, não vai ter um lado ali que vai falar, não vamos fazer. O Espírito Santo não vai se opor àquilo que Jesus vai fazer, ou vice-versa. Então, há concordância. Então, o subtópico de número 3, ele vai falar sobre o físico e o espiritual. Então, o físico, como eu já falei no anterior, é o pó da terra, que é o material, e o espiritual é o imaterial, que é o sopro divino. O processo formativo usado pelo Criador, que é Espírito, está em João 4 e 24, João 4 e 24, foi constituído de uma combinação única. O elemento físico, pó da terra, o elemento espiritual, o sopro divino, como eu falei no início, tornando o homem um ser vivente diferente dos demais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Ele não tem corpo material. Os animais possuem parte imaterial que há no homem, alma e espírito.
A alma do animal é a sua vida. É a sua vida, a alma dele. Então morreu, acabou. Se restringe, ou seja, a alma do animal se restringe ao corpo e se esvai com ele, ou seja, se ele morreu, acabou. É diferente do homem. Já o termo hebraico para a vida, em Gênesis 2:7, alusivo ao homem, é Shaim, no plural, permitindo a expressão literal fôlego de vida. É diferente. Foi o que eu disse no início. Houve a criação dos animais, produza a terra animais, produz as águas peixes, e ali já nasceu. Nasceu o boi, nasceu o peixe, nasceu o elefante. Aleluia. Mas Deus não disse, produz a terra o homem. Não. Ele disse, façamos. Façamos. E ele dá o fôlego de vida. Ele sopra nas narinas o fôlego de vida. Isso pode significar em um único substantivo. O texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana, do corpo humano. Então a diferença nossa é isso aqui, ó. Isso pode significar em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Então, esta vida, ela não se acaba quando o homem morre. No animal, ela se acaba. Morreu, acaba. Na vida do homem é diferente, por isso nós somos especial. Porque vamos seguir o destino daquilo que nós fizemos. Então a formação, nossa formação foi diferente de toda a criação. Tudo que imaginamos foi criado através da palavra, ou seja, do haja ou produza. A criação do homem foi diferente. Houve um desejo unânime entre as partes. E em conjunto fizeram, que está em Gênesis 1:26. Façamos o homem. Então nós fomos desejados. É diferente dos animais. Foram feitos vários animais, cada um na sua espécie. E o homem foi feito único. Aleluia. Gênesis 1:20-25 vai falar da criação dos animais. Foram criados conforme a sua espécie. O homem é único. Os animais têm alma e espírito, mas a alma e espírito está na sua vida. Perdendo se acaba com o homem, se acaba com ele. Já o homem possui um relacionamento com o Criador dentro de cada um de nós. Foi soprado o fôlego de vida, a essência do Criador. Devemos prestar conta dessas dádivas que recebemos. Então, nós temos um contato com o Criador através do Espírito que foi introduzido dentro de nós. Aleluia. O corpo nosso é o veículo que leva-nos a um lugar e a outro. E nesse veículo encontra-se a alma e o espírito. A alma, ela é responsável pelos sentimentos, pelos desejos, pelas vontades. Está dentro desse veículo que é o nosso corpo. E o espírito é aquele que está em sintonia com o Criador. É aquele que se comunica. É a nossa parte que está dentro de nós, porque não é nosso. Foi nos dado, mas está dentro de nós. E é ele que se comunica com o Criador. Aleluia. Porém, tem que haver uma conformidade entre o nosso corpo e a alma com o nosso espírito, para que tudo se vá bem. Aleluia. O tópico de número 2. O tópico de número 2, ele vai falar sobre a distinção entre a alma e o espírito. Nós já falamos bastante na alma. O que é a alma? A alma é a parte que nos torna único. Nos torna único. Somos diferentes de todos. As nossas emoções, as nossas personalidades,
ou a nossa personalidade e os nossos pensamentos. A alma é imaterial, mas nos torna único, porque nós temos emoções diferentes um do outro. Nós temos uma personalidade diferente um do outro. E pensamentos, nem se fala. Então, isso é alma. Isso é alma. Então, o subtópico de número 1 é a alma, como eu já disse, né? Do hebraico, nefesh, e do grego, psique. Alma é uma das muitas palavras polissêmicas na Bíblia. Possui vários significados, ou seja, ela não possui um único significado, por isso ela é polissêmica, tem vários significados. Aparece 755 vezes só no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo. Ser vivo. Porque como nós vimos, nos animais morreu, acabou. E a alma faz parte do nosso viver. Faz parte do nosso viver. Como em Gênesis 1:20, alma vivente. Ela nos fez alma vivente. Então, significa vida. A alma é um ser vivo. É ser vivo. Significa alma. Alma vivente. Nessa acepção, a palavra alma, usada também para os animais, Gênesis 1:24, significa simplesmente a vida. Ou seja, a alma do animal é a vida dele. A distinção entre a alma do homem e do animal é evidenciada no processo criativo procedente do sopro de Deus. Está em Gênesis 2:7, nós já falamos. A alma do homem constitui uma substância espiritual incorpórea, ou seja, não tem corpo, invisível e imortal. Olha o que ela é. A alma do homem, ela é invisível, nós não vemos. Ela é incorpórea, não tem corpo, e ela é imortal. Do homem. Do animal, ela morre. É dotada de razão, sentimento e vontade. A alma, ela tem sentimento. Ela tem razão. Ela tem vontade. A razão da alma, aquilo que eu quero, que eu acho que é bom, aquilo que eu acho que é certo, é desejo da minha alma, aquilo que eu vou fazer. Aquilo que eu sinto, eu posso sentir alegria como tristeza. Eu posso amar como posso odiar. Isso é a minha alma. E eu posso ter vontade. Eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço. Isso é a nossa alma. Atributos dados por Deus ao homem para o exercício de uma missão. Especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal, criado à imagem de Deus. Então nós somos um ser pessoal, criado à imagem de Deus. Então a alma nos torna único pelas nossas emoções, pela nossa personalidade, pelos nossos pensamentos. Ela possui vários significados. Um deles é ser vivo, usado tanto para a obra-prima da criação como para os animais. Porque todos foram feitos alma vivente. Os animais foram feitos alma vivente. Os homens, somos nós, também fomos feitos alma vivente. Nos animais, a alma está inserida na sua vida. Morreu, acabou. São seres irracionais. Por que morreu, acabou? Por que eles são seres irracionais? Porque eles não decidem seguir ou não seguir. É diferente do homem. É diferente do homem. Sua vida acaba aqui. Um cachorro que atacou uma pessoa não dará conta dos seus atos. Morreu, acabou. Nós homens, nós fomos feitos conforme, nós fomos criados conforme, não fomos criados conforme a sua espécie, mas fomos criados conforme a vontade de Deus. E soprou Deus em suas narinas e o fôlego de vida. Romanos 14, verso 12 diz assim, que de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. É a nossa alma. Vamos dar conta de cada um de nós.
O animal não. O animal não. Então nós homens, eles não foram, ou seja, os homens não foram criados conforme a sua espécie. Não é igual aos animais. Os animais foram criados conforme as suas espécies. Cachorro, gato, rato, macaco, leão, os insetos. Dessa forma que foram criados. Mas nós fomos criados conforme a vontade de Deus. Vontade de Deus. Foi uma ordem que teve um consenso ali entre os três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito, vamos falar sobre o Espírito. No hebraico, ruá, do grego, pneuma. O Espírito do homem provém de Deus, constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos, junto com a alma e inseparável dela. Ou seja, o Espírito e a alma, eles são inseparáveis. E compõem a parte imaterial do ser humano. É o homem interior que, na linguagem do apóstolo Paulo, aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo. Quem que é o homem interior? Quem que é o homem interior? O homem interior é o nosso espírito. É o nosso espírito. Ele está em contraste com o corpo. O homem exterior, como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia, nos comentários à luz da Escritura, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez expressa por meio do corpo, utilizando o seu sentido físico para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São três elementos que formam um único ser ou pessoa. São três elementos: corpo, alma e espírito. Então o espírito do homem, ele provém de Deus, foi soprado dentro de nós através na criação. A nossa comunhão com Deus através dele. Então significa esse sopro de vida, que é o Espírito que entrou na nossa vida, que nos traz vida, é o que nos comunica com Deus. É o que nos comunica com Deus. João 4, 23 e 24, nós adoramos a Ele. Mas a hora vem e a hora é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não é em alma. Nós adoramos o Pai em espírito e em verdade, porque é o nosso espírito que se comunica com Deus. E o espírito comunica com a alma. E a alma dá um comando para esse corpo que se movimenta. Aleluia. Como eu disse no início, são três elementos que têm vontade própria. O espírito na comunicação com Deus. A alma recebe a comunicação do espírito, porém ela tem vontade própria. Ela pode aceitar ou não. Agora, esse corpo físico, ele sofre as consequências da alma. Porque a comunicação entre o espírito e a alma traz coisas. A comunicação entre o espírito e Deus traz algo bom a ser comunicado à alma. Se a alma obedecer ao espírito, ela vai praticar coisas boas e esse corpo agradece. Agora, se entre a comunicação da alma com o nosso corpo houver algo ali que seja cortado e interrompido, esse corpo ele padece, ele sofre. Deus é espírito, importa que os adorem em espírito e verdade. Então a parte imaterial do homem, que é o espírito e a alma, elas andam junto.
Andam junto. Mas olha o que diz em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, este corpo, ele é fraco, porque a alma está transmitindo a ele informações negativas. Aleluia. Então, vigiai e orai. Vigiai e orai. A vigilância, ela tem um poder muito grande na nossa vida. A vigilância. Nós estamos atentos. A oração, ela traz alimento para a alma. Vigiai e orai. Uma alma alimentada de oração, uma alma alimentada da palavra de Deus. Aleluia. Porque a oração, ela é o que faz o elo entre o Espírito de Deus, mas ele transmite a alma. Se nós tivermos alimentado a nossa alma com a palavra de Deus, aleluia, nós estamos sendo vigilantes com a nossa vida. Mas se não houver um alimento para a alma, vamos padecer. Vamos padecer. Então, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a alma é fraca. O homem interior é o espírito, e o homem exterior é a carne, é o corpo. É a carne, é o corpo. Olha o que diz aqui em Mateus 6:22. A candeia do corpo são os seus olhos, ou seja, a luz do nosso corpo, que nós vamos clarear, vamos enxergar alguma coisa, são os nossos olhos. De sorte que, se teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Ou seja, todos serão bons, se os seus olhos forem bons. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Aleluia. Então, os nossos olhares, os nossos olhos, são a candeia do nosso corpo, são a luz do nosso corpo. Se eles estiverem fazendo coisas boas, vendo coisas boas, o nosso corpo será bom. Se for com coisas más, as coisas complicam, né? As coisas complicam. Tópico de número 3, que é o último tópico. A interação das 3 dimensões. Corpo, afeto e somatização. O corpo é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos atributos da alma e do espírito. Então, o corpo é a parte material do ser humano, por meio da qual manifestamos o atributo da alma e do espírito. Como eu disse no anterior, a alma, o espírito se comunica com Deus. E ele se comunica com a alma, e a alma se comunica com o corpo. Então, o corpo, olha o que diz aqui, é a parte material, por meio dele manifestamos o atributo da alma e do espírito. Então, a alma, ela recebeu do espírito e vai transmitir para o corpo. Então, nesse corpo se manifesta o desejo. Se a alma transmite para o corpo tristeza, seu semblante fica decaído, você chora. Você quer se esconder, se trancar. Se a alma transmite alegria para o corpo, você ri, você tem uma fisionomia bonita. É diferente. Mas essa comunicação, existe uma manifestação direta no corpo. Direta no corpo.
Então o corpo e a parte material formada do pó da terra, através dele se manifesta a alma. Olha o Salmo 42, verso 5. Porque está abatida, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Dentro de mim o que é? É no meu corpo. No meu corpo. Porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Ela tá perturbada, a alma. E nessa perturbação, ela se abate, o corpo sente. Ela pode incitar o corpo a tomar uma atitude drástica. Então a manifestação, aleluia, da alma, um lado negativo. Mas também o verso também termina assim: espera em Deus, pois eu a louvarei. Ou seja, esperar em Deus é se apegar naquilo que o Espírito está falando para nós. Aquilo que está testificando na nossa vida, aquilo que está transmitindo na nossa vida. Há uma luta, uma briga espiritual entre o espírito, entre a alma, entre o corpo. Há uma briga, uma luta ali. O espírito quer algo de bom, mas o desejo da alma é diferente. E o corpo sente. Aleluia. Porque está abatida a minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Salmo 32, de 1 a 5, vai falar sobre cura para as doenças decorrentes do pecado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Não é encoberto, é coberto. Aleluia. É coberto. Então, quando os nossos pecados eles são cobertos, quando nós somos perdoados, há saúde para o nosso corpo, para a nossa alma. A nossa vida é diferente. É diferente. Então o corpo e o afeto e a somatização, ou seja, tudo. Nós temos que ter união em tudo. Temos que ter união em tudo. O que diz o texto áureo? Vamos ver lá. É o texto áureo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Não é numa parte. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Aleluia. Se você tiver esses 3 elementos irrepreensíveis, o seu viver é o melhor viver que existe. É o melhor viver que existe. Aleluia. É o melhor viver que existe. Subtópico de número 2. Equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa da disfunção da alma e do espírito. O que é disfunção? Função é algo que vai trabalhar bem. A disfunção não vai trabalhar bem. Não vai trabalhar bem. Esse também sofre problema do corpo natural. Do corpo. Naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produz angústia ao ser humano. Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, a alma e o espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para o tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas o problema de origem espiritual, como crise produzida por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem, no máximo aliviam os sintomas. Arrependimento e abandono de pecados são essenciais para a verdadeira cura da alma. Então, o equilíbrio e saúde, o mau funcionamento da alma e do espírito faz o corpo padecer. Esses 2 elementos são movidos por nós. Quando agimos correto, tudo vai bem.
Provérbios, capítulo 14, verso 30, diz que um coração alegre, ou seja, a alma alegre, serve de bom remédio. Um coração que é a fonte dos sentimentos, onde está a nossa alma, se ele estiver alegre, ele é um bom remédio para o nosso corpo inteiro. Mas o espírito abatido, faz secar os ossos. Aleluia. O espírito abatido faz secar os ossos. Efésios 4:31 diz assim: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam retiradas de vós, para que haja um equilíbrio e saúde na nossa vida. Então a fonte de sentimento nosso se chama alma. Aleluia. E Provérbios 14:30 diz que o coração alegre, ou seja, a alma estando alegre, é um remédio para o nosso corpo, para a nossa vida. Mas o espírito triste, ele vai secar os ossos. Vai secar os ossos. Então, arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a cura da alma. Porque está abatido a minha alma. Quantas vezes nós estamos assim, abatidos? Mas precisamos de cura para a nossa alma. E a cura para a nossa alma está no arrependimento e no abandono do pecado. A cura da nossa alma. Para que haja uma comunicação nesses três elementos. Para que o corpo receba da alma aquilo que a alma recebe do Espírito. Aleluia. Porque se o corpo não receber da alma o que a alma recebe do Espírito, nada vai bem na nossa vida. Nada vai bem. Que nós possamos ficar com este ensinamento, com esta palavra. Nós fomos feitos corpo, alma e espírito. O corpo é esse veículo que nos leva e que sofre as consequências da alma. A alma é a fonte do sentimento, que pode transmitir ao corpo algo bom ou mal. E o espírito é aquele que está em comunicação com Deus. Vamos alimentar os três. Vamos manter os três bem alimentados e equilibrados, para que a nossa vida se vá bem. Aleluia. A conclusão diz assim: uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontrarão verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Então, por mais que a nossa alma seja piedosa, mas ela precisa de Deus. Porque a nossa alegria ela está em Deus. É dele que vem a nossa força. Aleluia. Amém? Que Deus possa continuar falando na nossa vida. Semana que vem estaremos falando sobre a lição de número 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Amém? Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.